pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do pausativo aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, em que a gente vai trabalhar aí uma aula temática específica para nossa coluna, tá? Então a gente vai realizar exercícios aí de mobilidade hoje, tá? Para essa aula a gente não vai estar precisando de nenhum material. E quem vai estar demonstrando as aulas para vocês aqui ao meu lado é o professor Nicolas, enquanto eu, o professor Bruno, vou estar falando e descrevendo os exercícios para vocês, tá? Então, vamos lá, a nossa parte da aula, tá? De aquecimento, a gente vai ter somente 3 exercícios hoje. E o primeiro deles é um movimento de desvio lateral da cervical, flexionando ela em direção ao ombro lá, tá? Então, pode fazer de um lado para o outro, né? Então, relaxando bem o pescoço lá, tentando encostar ele nos ombros, né? Fazendo esse movimento então de flexão lateral aí, tá? Então, exercício aí que a gente vai tentar liberar o máximo que a gente conseguir do nosso pescoço, relaxando bem a nossa cervical então, tá? Pode fazer um movimento bem lento, né? Não fazendo um movimento muito brusco para não ficar tonto. Exercício de aquecimento que também serve como relaxamento neste primeiro momento da aula, tá? Últimos segundos lá. E agora a gente vai continuar na cervical lá, fazendo um movimento de hiperextensão, tá? Só que a gente vai fazer um movimento lá voltado mais para diagonal, tá? Então a gente acaba elevando, estendendo a nossa cervical, fazendo junto a flexão lateral ali para pegar esse movimento em X, sabe? Então, indo em direção à direita, indo em direção à esquerda. Então, força bem a coluna lá em cima, né? Tentando fazer um movimento mais relaxado possível. Mais alguns segundos lá. Trabalha bem a respiração, né? Esses exercícios para cervical a gente pode até fazer com os olhos fechados, né? Para dar uma melhor sensação aí de relaxamento. E agora a gente vai apoiar nossa mão na cabeça lá, entrelaçando os dedos, né? Vai fazer a extensão e flexão completa da nossa cervical, olhando bem lá para baixo, olhando bem lá para cima. Sentindo todas as vértebras ali da nossa cervical se encaixando, né? Peça por peça, flexionando e estendendo, indo e voltando. Então vai e volta, né? Sempre trabalhando essa sensação de relaxamento, né? Trabalhando aí, relaxando bem o nosso pescoço. Mais alguns segundos só para finalizar esta primeira parte da aula. Aí pode relaxar os braços lá. Entrando na parte principal, a gente vai ter 6 exercícios, tá? Então o primeiro deles a gente vai apoiar as mãos no nosso quadril lá e vai soltar bem o nosso tronco inteiro, fazendo a hiperextensão da coluna, tá? Então joga o tronco bem lá na frente, vai e volta, né? Então joga bem a coluna lá, soltando bem a musculatura da região, trabalhando bem a respiração nesse primeiro momento, né? Já que a gente está forçando então bem a nossa coluna, tá? Então relaxa bem lá, né? Caso vocês queiram também, não precisa fazer só com a mão apoiada no quadril, dá para fazer com as mãos acima da cabeça ou até mesmo ao lado do corpo, né? Então o importante é projetar a coluna lá para frente, fazendo essa hiperextensão, né? Essa torção, essa curvatura na região ali da coluna inteira, para que a gente, né, solte bem aí o nosso tronco nesse primeiro exercício, tá? Aí pode relaxar lá, dar uma boa respirada, né? Já que esse exercício é um pouco mais complexo, né? Envolve um pouco mais de força ali também, tá? O segundo exercício a gente vai trabalhar ali com o alto abraço na região dos membros superiores e vai fazer uma flexão da coluna, tá?
Então a gente flexiona a coluna ali com os braços abraçando o nosso próprio corpo, né, fazendo um alto abraço. Então a gente desce, flexionando a coluna e sobe. Então a gente vai e volta, né? Então fazendo esse movimento, trabalhando bem a nossa respiração ali, indo e voltando, né? Então, um exercício aí bem característico da nossa coluna, que a gente sempre precisa se abaixar para pegar alguma coisa, né? Então, o ideal é que a gente desça ali o máximo que conseguir em linha reta, né? Forçando sempre o nosso quadril lá para trás, para pegar bem a região da lombar, então, tá? Aí pode soltar os braços, dar mais uma respirada. O terceiro exercício ele vai envolver um pouquinho mais da parte torácica, né? Em que a gente vai fazer um movimento de desvio lateral do tronco, tá? Então, com esse movimento, a gente acaba, né, flexionando bem a região da torácica ali, pegando bem a região lateral, né? Onde se localizam nossas costelas. E vale ressaltar que esse movimento é natural para os braços, né? Porque é o nosso tronco que inclina em direção ao chão e leva o braço naturalmente, não somente o braço que vai para baixo, né? Então tenta focar bem ali na região torácica para realizar esse exercício, tá? Mais um pouquinho lá. Estamos quase acabando. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai estender um pouco os braços ali na nossa frente e vai fazer um movimento de rotação lateral do tronco, tá? Então trabalha bem a respiração aí. A gente vai torcer bem a nossa coluna lá, né? Indo e voltando. Então vai e volta, né? Indo para o lado direito, indo para o lado esquerdo. Trabalhando bem a respiração, mais uma vez pegando a região torácica aí. Exercício que envolve aí bastante, né? Um pouquinho de complexidade, né? Pra gente fazer esses movimentos, tá? Mais um pouquinho só. Aí pode relaxar os braços lá. Agora a gente vai trabalhar com um mix de dois exercícios, né? Em que a gente vai realizar uma flexão da coluna lá embaixo e vai subir hiperestendendo ela, tá? Então flexiona o tronco em direção aos pés, né? E a gente sobe jogando o tronco lá na frente, tá? Apoiando a mão no quadril se precisar, jogando a nossa coluna lá na frente. Então vai e volta, tá? Vai e volta. Então relaxa bem aí o nosso tronco, né? Sempre trabalhando a respiração, né? Respira fundo quando for fazer esse movimento de flexão lá embaixo. Vai soltando o ar bem devagarzinho quando for subindo. E hiperestende totalmente a coluna, jogando ela lá na frente. Mais um pouquinho lá só. Estamos quase finalizando esse exercício aí. Última vez lá para finalizar. Aí, boa! E agora para terminar a parte principal, né? Nosso sexto exercício, a gente vai apoiar as mãos lá na cabeça e vai flexionar o nosso tronco, né? Então, mãos entrelaçadas lá, flexiona o tronco em direção ao chão, tá? E volta, né? Fazer esse movimento bem devagar, tá? Então, vai relaxando bem aí a nossa coluna, já quase entrando numa parte mais de relaxamento, né? Tranquilizando o nosso corpo aí. Então, bem este movimento, né?
Faz um movimento bem tranquilo de flexão, indo e voltando com a nossa coluna aí. Mais 10 segundinhos só. Aí pode soltar os braços da cabeça lá. Para relaxar bem nesse final de aula, a gente vai flexionar o nosso tronco em direção ao chão e vai ficar com os braços bem soltos lá, numa posição bem largada, tá? Então pode ficar bem solto, balançando os braços lá, igual o professor está demonstrando, trabalhando bem a nossa respiração junto, né? Fazendo esse movimento então aí de flexão do nosso tronco. Então relaxa bem, né? Fazendo esse movimento aí. Mais 10 segundinhos só. Aí pode subir bem devagar lá, pessoal, trabalhando novamente a respiração, relaxando bem então a nossa coluna inteira, beleza? Então por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que envolveu a coluna inteira aí. Deixa o like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, né? E para você que é colaborador do TJ, na descrição do vídeo a gente vai ter 2 links. O primeiro deles para vocês validarem a presença nessa aula e o segundo para acompanharem nossas aulas ao vivo que acontecem na plataforma do Teams todos os dias de segunda a sexta às 14, 15, 16 e 17 horas, beleza? Muito obrigado e até a próxima!